Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Novos Humanos. Eu sou Tânia Zacarias, estou aqui com a Lígia Zottini. Um episódio, nós duas hoje. Belo fechamento, né? Belo fechamento de temporada, gente, um episódio especial, né? Nossa, belo fechamento de temporada. Acho que depois de receber, né, esses novos humanos... Ai, a gente meio que fecha e abre, assim, né? Mas fecha trazendo um tema que a gente percebe que é super relevante. Super cheio de descobertas e várias polêmicas, tá, gente? E Assim, muitas perguntas, mais do que respostas. Exato, faremos todas. Li, quer fazer as honras de começar? Sim, eu acho que a gente veio de uma dança bonita, né? Onde a gente trouxe a potência do feminino enquanto inteligência. Cristi, Renata, Vanessa, Renata Rivetti, que foi a nossa última Renata. E aí a gente veio com Guilherme, depois Patrick, fechamos com Pedro. E a potência da mulher e a sutileza dos homens. A gente até terminou as gravações e falou, nossa, mas foi muito mais feminino, né? As nossas conversas de Novos Humanos com os homens. Foi. Choradeira. Exato, né? O feminino teve esse permear. E aí vai dançando, né? Toda vez que feminino e masculino conseguem ter essa integralidade, né? E ao mostrar a força de mulheres integrais e a sutileza e a vulnerabilidade de homens integrais, a gente percebe que tem relação, né? E o tema que vai perpetuar e vai permear aqui hoje, às 13h13, é Novos Humanos e Novas Relações, né, Novos amiga? humanos, novas relações. A partir desse integral, desse integrado. Muitas perguntas, algumas respostas. Sim, novos humanos e novas relações. Acho que a gente começa por onde? Por o fio mais óbvio, futuro IA, ou quer começar pelas relações, parceria, sociedade? Eu acho que vamos deixar, acho que O vai polêmico pro lugar, o lugar Tá bom, de relações homem, mulher, mulher, homem. Fiquem até o Relações final. amorosas, né, que são assim, consciência é um drive de inovação pra gente aqui em Novos Humanos. A hora que você sobe consciência na forma de se relacionar a dois, tem muita inovação na forma de olhar pra isso. Mas Vamos antes deixar de pro final. vamos Vamos deixar deixar pro final. Exato. Acho que dá pra trazer... Vamos começar pelas relações mesmo humanas, né? Que aí ela vai pro relações de parceria de trabalho, para ir para relações de afetividade amorosa, né? E aí a gente vai trazer para a primeira pessoa, porque é uma grande conversa aqui de vulnerabilidade mesmo. Hoje gente. Hoje é realmente, assim, meio que as conversas que a gente tem divididas com vocês, assim, Gravada, né? Gravada aqui. Junto nessa reflexão. Então, assim, toda vez que eu olho para a Lígia, né? Bem em primeira pessoa, e eu percebo a minha vida antes e depois dessa ativação integral, né, que ela se dá ali nos idos do famoso ano de 2012, 15, 16, tem um lugar que o intelecto imperou, o ego andou junto, e a partir desse momento, né, dessa possibilidade de olhar e integrar, menina, sobrou quase ninguém. Do antes e depois. Assim, pra mim, my people, minha tribo, minha fractalidade, vocês aconteceram a partir da ruptura. Sim. Desse ego, desse material, desse intelectual, dessa vida as usual, né? Que inclui o business. As pessoas que eu convivo hoje com muita profundidade, do meu marido, a minha filha, e vocês todos, que são minhas parceiras, muito próxima de existência, foi a partir de 2016, 2017. Sim. A consciência me trouxe todo um novo aparato de relações humanas. Tem uma ordem frequencial energética que une as pessoas, com certeza. Os iguais se agrupam, os opostos se atraem só no ímã, cara. Eu acho que esse negócio dos opostos se atraem tem uma coisa de aprendizado, né? Gente, eu vou segurar essa fala, porque eu acho que ela merece ir pra casais. Tá bom. Porque isso tem um mito, né? Mas deixa pra lá. Sim, eu passei por algo similar também, assim, pra mim esse grande despertar, eu passo também pelo 12 e 16, pra mim eu tenho no 12, né, e uma ruptura, e realmente foi uma coisa de ficar solitária do dia pra noite. Né, algo mudou ali, né, o meu portal acontece por meio de um ritual, né, de ayahuasca e tudo mais, e esse caminho, e realmente foi algo tão profundo que
tudo que eu tinha antes, assim, de relação, entretenimento, e não é pelas relações, mas assim, a forma, né, onde elas aconteciam e o tipo de dinâmica que existiam na manutenção dessas relações, que pra mim, naquela época, era muito conectada com álcool, com várias coisas, né? E eu não tô aqui dizendo que uma coisa é melhor ou pior que a outra, tá, gente? Não é sobre isso. Mas houve uma mudança daquilo que interessava e que eu percebia que profundamente nutria minha alma. E eu mudei. As pessoas seguiam. Eu fui a estranha que, de repente, não fazia mais parte. Porque eu não conectava mais. Eu olhei e falei, nossa, não. Isso não me faz feliz. Eu tive, na época, uns 2 anos de bastante solidão, assim, né? Que a gente faz virar solitude. Mas, assim, nem tudo é solitude. Tem hora que você se sente sozinha mesmo, assim. Que dá um sentimento de vazio, né? Então, eu tive isso também. E é uma outra rede muito grande. E tem muita gente, né? Eu convivo com esse processo na Inner, assim, que fala, nossa, mas eu não sei mais com quem conversar, porque o que eu tô querendo, eu tô me nutrindo, a minha rede não responde. Não responde. E tem um pouco disso mesmo. Até que vai vir a nova, né? À medida que a gente for se tornando, né? Isso é muito bonito, mas é uma das muitas travessias, né? Amiga, eu acho que é por isso que é tão importante nesse nosso movimento de novos humanos aqui, tudo que a gente vai fazer, né, a partir dessa próxima onda, dessa onda 2025, né, dando um pouco de spoiler, que é a nossa vontade de trazer as pessoas junto, né? Sim. Porque uma coisa é quantas milhares de inbox, DMs e afins que as pessoas mandam, elas acabam um episódio, elas não se aguentam, né? Vocês aí não se aguentam e assim... E a gente ama, é generoso vocês deixarem a gente saber que cara, sou eu tô aí. E o que a gente percebe é que quando é que vocês vão fazer alguma coisa ao vivo, né? Pra gente poder se conhecer, pra gente poder estar no mesmo campo. Sim. A felicidade de poder encontrar essas pessoas cuja consciência tá mais integrada. E a gente poder se relacionar. No primeiro momento, só a troca mesmo no humano, né? Um evento social humano com consciências. E eu acho que toda vez que a gente bota isso, pode dar borda de comunidade, pode dar a borda de comunidade, eu acho que negócios aparecerem a partir da gente juntar essas pessoas vai ser consequência. Algumas vão se apaixonar, outras vão sair e se tornar amigos e amigas de um nível de intimidade comum, aqueles que têm uma consciência em frequência semelhante. Super. E essa é a beleza de botar as pessoas no mesmo espaço-tempo. Porque tem esse reconhecer, né? Daí o que a gente observa, né? Como um processo empírico nosso e de pessoas que a gente trabalha e acompanha. Nesse novo lugar, né? Nesse novo lugar de falar, então pra onde eu vou? O que eu faço? Aonde eu quero estar? Porque essa pergunta é profunda, gente. Ela é muito profunda. Seja no despertar, eu vejo isso no trabalho com dinheiro, né? Quando fala, teu dinheiro tá a serviço do que te nutre, a pessoa buga, mas o que me nutre? Pera, deixa eu parar pra pensar, entendeu? Onde eu quero estar? E aí você começa a encontrar pessoas que realmente a verdade do coração delas tá próxima da verdade do seu coração. E aí... Nossa, essa é a magia. E aí acontece a magia. Porque é muito menos, né, sobre quem é aquela pessoa na Matrix. E muito mais sobre as nossas verdades de coração, elas têm um pulso semelhante. E aí é natural, a vontade de falar assim, não, mas então peraí, quem é você? A gente foi assim, né, Li? Eu contei no primeiro episódio, mas tem essa frase icônica que fica dentro de mim, que é, né, quando a Lígia traz ali, quem quiser ouve o primeiro episódio, a visão dela e tem esse encontro de coração, você fala, pera, mas quem é você mesmo, né? Você pisca duas vezes. Que essa foi a pergunta, desculpa, quem é você? Quem é você mesmo? Mas não é esse quem é você, esqueci seu nome. É mais profundo. Eu falei, cara, essa pessoa me tocou na alma. Então, quem é você? Né? Vamos agora revelar por que dentre as infinitas possibilidades da existência a gente se encontra aqui de novo. Não, tem uma linhagem muito bonita. Eu acabei de gravar aqui nesse tempo e espaço do agora. O fechamento também, né, do Origens, enquanto uma trilogia ali de temporada. E a gente termina com os manuscritos de Madalena, né? Que é um livro muito icônico, internacional, e ele fala muito sobre a alquimia ali dos corpos de Madalena e Yeshua. Toda uma jornada, vai lá no podcast vizinho. Mas tudo isso para dizer que eles falam que o primeiro movimento que aconteceu naquele par alquímico, naquele par, né, que eles se tornam, aquele casal alquímico, começa pela adoração do olhar. Ai, que lindo. E aí, essa adoração do olhar, ela não é privilégio dos amantes.
Não Ela é é. a privilégio das almas que se reconhecem. Não A hora é. que eu te olho, eu falo, cara, tem algo em ti que eu adoro. Né? E acho E é que recíproco. Então, assim, tem essa consciência da adoração, do ser que... E aí, amiga, desse nível de consciência mais final de espiral, né? Mais turquesa, mais tio, eu não consigo conceber nem casar, nem ter filhos, e nem ter negócio, e nem ter empresa, e nem Não. ter trabalho, e nem ter podcast com alguém que eu não tenha esse nível Adoração de de adoração olhar. de olhar. Aff, amei. Que me lindo. passa Sim. e perpassa, entendeu? Sim. Vamos voltar pra Yeshe Madalena no final? Vamos. Sabe que isso me lembrou, e eu acho que isso é tão bonito que a Ali já tá trazendo, porque quando isso acontece entre duas mulheres, é mais fácil. Uhum. Mas eu acho que a gente pode, né? A gente não precisa nada, mas a gente pode, em querer, se reeducar pra poder ter isso nas relações. Sim. A gente falou isso um pouquinho ontem na gravação, né? No Tempo e Espaço aqui do podcast. Mas eu vivi uma situação muito linda, tá? Eu tenho, gente, por qualquer razão, uma habilidade, assim, um talento de ser amiga dos meus ex-namorados. E eles virarem amigos Esse é um talento consciencial bonito, né? Acho que É um passou talento. da linha do tio aí. É um talento, assim, né? Hoje eu sou vizinha de um ex-namorado meu, que é um grande amigo. E que o povo fica assim, eu falo, mas na linha do tempo é isso. A gente namorou 1 ano e é amigo há 9, a gente é amigo. Exato, a gente é mais amigo que amante. E, na né? verdade, a gente sempre foi amigo. Tá Eu acho que a bom. gente namorou porque houve a adoração no olhar. Acho que tem um pouco disso, e ativações. Mas qual que é a história? Eu fico um tempo distante dessa Sim. pessoa, inclusive desse vizinho, tá? Quando a gente separa, tal, eu entrei num outro relacionamento com um cara que ele era realmente bem conectado, o Felipe. Sim. E um dia a gente vai tomar um café, nós três. Muitos anos depois, 2, 3 anos depois, eu vou tomar um café com esse, que hoje é meu vizinho. E eu não o vi há 3 anos. E o Felipe vai comigo, que era meu namorado da época. E a gente toma um café e tal, e quando saiu, ele aí, né? Como foi pra você? Eu falei, nossa, super legal. Eu falei, e como foi pra você? Olha o que esse ser humano me falou. Ele falou, nossa, foi muito interessante. Ele falou, nossa, dá pra ver, assim, existe muito amor entre vocês, né? E que bonito a gente poder celebrar as diversas maneiras do amor existir entre pessoas. Ai, que lindo. Mas eu acho que isso pra dizer que às vezes a gente conhece uma pessoa e quando é um homem, uma Uhum, mulher, ou sim. um homem com homem, Sim. dependendo da tua, né, da direção sexual que você Sim. tenha. E às vezes a gente não consegue sustentar essa duração de olhar, que é sobre um reconhecimento de almas que podem ser muitas coisas, inclusive bons amigos, parceiros de negócio, que é muito de como a gente faz. E sim, desse lugar, é muito... Não dá vontade, dá muito difícil fazer coisa com quem não tem, porque... Não por exclusão, mas porque você percebe como é fazer com quem tem. E aí, não tem como, assim, acho que um dos pilares, a gente falou, né, sobre relação entre pessoas, relação negócio, relação amorosa, mas acho que tem o pilar relação espiritual, né, nesse nosso conversa aqui hoje, porque ela tá vindo, já tô com vontade de falar de novo sobre isso, que é, sim, nessa vida nós somos amigas, mas muitas linhagens espirituais trazem que a gente já foi amigo, irmão, mãe, casado, Sim. descasado, são tantas as configurações que as almas eternas podem ter, Sim. que aí dessa magia que 2 almas que se adoram pelo olhar, a chance são é que a gente tá junto há muitas vidas, Ah, sim. né? Se beneficiando e se atrapalhando e se, né? Ontem, né? Alguém perguntou onde vocês se conheceram? No Egito, né? Tipo, numa viagem, não, naquele não. de 3.500 de Cristo. Desde quando vocês conhecem? Há uns 7.000 anos. Isso, sabe? Não dá pra fazer magia. A magia que eu acredito mesmo, eu falo e refalo em muitos episódios que eu tenho a oportunidade de gravar, que é a interseccionalidade de tempos, de linha do tempo, de experiências temporais e interseccionalidade de intencionalidades. Tem horas que linha de tempo a gente não tem nenhuma ingerência, não tem nenhuma gerência, é ingerência mesmo. Aconteceu, somos antigas conhecidas. Interseccionalidade de intencionalidades, as almas, mesmo encarnadas no mesmo tempo e espaço, têm muitas decisões, né? Pode ser que a gente tenha muita história do passado, não chegou o momento da gente manifestar a vida e magia. Pra gente levou Sim. até 2017, você é uma pessoa existente há algumas décadas, né? Sim, Então tem um momento também ideal para isso acontecer. tem. Né? As adorações acontecem, mas tudo tem o seu tempo de manifestar. E nesse lugar, né, gente, eu ouço isso muito, assim, né? Caminhando, mas acho que se alguém estiver passando por isso, né?
a dor, ou às vezes o apego, de falar, ai, mas aí, minhas amigas da faculdade, as amigas da infância, as amigas do passado. O amor, ele não muda. Não. Eu realmente Perfeito. não acredito que é possível desamar. Não existe eu amei uma pessoa. Eu não acredito num tempo verbal do passado para amor. Sim. Amor, como um estado, ele é. A gente muda a forma de manifestação desse amor. Sim. Seja numa relação de casal, seja numa relação de amizade, de sociedade, você alquimiza esse amor, né? Então eu vejo por mim, amo muito. Não é uma dinâmica de convivência. E tá tudo bem, assim. O que faz a gente sofrer é querer manter a coisa num formato que ele não pertence mais. E aí, eu tive uma terapeuta maravilhosa, né? E ela falava, o ensinamento é amai uns aos outros. Ninguém falou sobre morar na mesma casa, conviver todo dia. Não foi essa a instrução do mestre, entendeu? Não. Então, assim, tá tudo bem, sabe? E também, acho que desse lugar, esses novos amores vão acontecendo entre seres. E aí vai ficando claro o que eu manifesto com cada pessoa. E ouso dizer que quanto maior a potência da manifestação, mais precisa dessa compatibilidade de campo e de alma para as coisas poderem descer por meio de nós. A gente vai chegar a já falar de filho, que talvez seja o auge disso. Mas a gente vê por nós a nossa capacidade de manifestação com os diferentes graus de compatibilidade alquímica de alma, já que a gente entrou nessa seara dessa forma, né? Não, é belíssimo, porque mesmo quando você tá nas suas jornadas individuais, eu tô na minha, a gente ficou quase 2 meses sem se ver, né? E 1 mês inteiro sem se falar, você viajando, eu viajando pra dentro. E quando a gente volta, a gente tá estudando coisas semelhantíssimas. De ordens e de movimentos, seja na leitura, o que a gente vai fazer em Novos Humanos? Ah, tem isso. Ah, eu quero fazer isso. E dá um matching gigantesco, nem que se a gente tivesse se preparado para falar, a gente vai fazer isso, vai para lá 30 dias e estuda isso. Ia ter dado tudo errado. E tem o fazer por meio, né? O Patrick falou muito disso, o Patrick Santos, né? Alguns podcasts atrás, sobre esse lugar que passa pelo filtro da pessoa. E eu acho que tem muito isso também, né? Aí é menos sobre o currículo da pessoa, mas é sobre como você sabe que as manifestações descem por meio daquela pessoa. É realmente sobre a ânima, né? A inteligência medicinal, que é uma assinatura, né, gente? É uma assinatura, cada vez mais a gente vai ouvir. É futuro do futuro, tá? Futuro do futuro da sociedade. É isso, das relações sociais. Acordos de alma eletromagnéticos. É isso, exatamente. Desculpa, gente. É exatamente isso. Mas sim, o futuro do futuro das sociedades são sociedades feitas por meio de reconhecimento de campo eletromagnético. E o que é possível fazer a partir do momento que 2 campos eletromagnéticos se encontram e juntos eles geram um terceiro campo magnético que não é o 3. Eu gosto muito de falar do 11. São 2 seres inteiros. O que é uma parceria 11? 2 uns. Você precisa estar inteiro. Claro, ficando inteiro todos os dias, mas assim, inteiro e não na falta, aonde inteiro junta o inteiro e desce um campo consciencial, né? O 11, ele é o número da manifestação da consciência. Esses 2 inteiros, eles não descem 3, eles descem 11. A gente vê isso claramente. A Lígia é muito potente no que ela faz, eu sou potente no que eu faço. Cara, junta eu e você, não dá pra fazer sozinha. Não dá. O que é feito nesse 11, né? Então, acho que esse futuro é realmente sobre relações, acordos e sociedades eletromagnéticas. Maravilhoso, amiga, maravilhoso. Então, assim, passou nesse primeiro camada, né? As novas relações passam mesmo por esse ajuste frequencial, consciencial, energético. A gente não deixa mesmo de amar as pessoas. E a família é uma grande arena, né? A família que a gente vê é a maior arena da gente falar, cara, amo todo mundo, mas tô super bem aqui. E nessa pessoa não preciso ver sempre, essa pessoa preciso ver sempre, porque ademais de ser família sanguínea, família amorosa ali nas nossas escolhas de núcleo próximo, a convivência tá distante, né? Então, relações para esses novos humanos, preserva o amor como base, estado e não mutável, como a Tânia trouxe.
mas que ele vai respeitar as frequências, as consciências e as realidades que você está emanando naquele Sim. momento. E você permite muito, né? Que esse olhar de adoração, esse olhar, alguém que... Eu te conheço, cara. Quem é você? Tá, e a partir daí, te reconheço. E aí a gente começa a estabelecer relações a partir Sim. desse coração expandidíssimo ao estar só próximo daquele ser. E isso é muito bonito, né? Então, porque é isso, independente de quem é a pessoa no cargo da Matrix, fica muito claro que a capacidade de manifestação é muito menos sobre a porta que ela abre na Matrix e muito mais sobre o campo eletromagnético que ela tem em consonância com o meu. Porque aí tem isso, né, gente? Não é uma coisa absoluta, é uma reação alquímica. Tânia e Lígia, né? A Tânia não é assim com todo mundo. Porque é isso, são assinaturas diferentes. E isso é lindo. Tem uma... essa história é mais no campo do relacionamento afetivo, mas eu acho que ela vale pra tudo. Tem uma avuela mesmo, que se chama Sweet Medicine. Maravilhosa. Uma maravilhosa, assim. Quem quiser, procura no Instagram dela, do inglês, né? Uma medicina doce, Sweet Medicine. Uma avuela. E uma vez já fiz alguns trabalhos com ela, né? E ela tava dando uma roda pra mulheres. E ela falou sobre esse lugar. Ela tá falando dos amores, né? Sobre ficar ali, insistindo, sabe? Naquela pessoa. E aí eu vou falar em inglês, porque é muito lindo. Depois eu traduzo, tá, gente? E ela olhou e falou assim... Fiz assim, né? Sabe? Sometimes you just need to recognize que it's the wrong animal to you. Maravilhoso. Ou seja, uma hora a gente só precisa realizar que é o animal errado pra você. E ela é uma mulher da tradição nativa americana, que tem a coisa dos animais. Sim. Então, tem the right animals and the wrong animals to us, né? Maravilhoso. E eu acho que a partir daí, né, dessas relações mais potentes e mais alinhadas com verdades e momentos, a gente começa a nos unir para manifestar coisas juntos, né? E eu acho que você na Inner traz isso muito e vive isso muito, né? Para mim, uma das características de Novos Humanos muito claras é que eles são mega imunes a posições de poder. Tipo, você é o presidente da tal empresa. Bom, não encanta, não é, o olhar de adoração não tá para esses lugares que a sociedade entende adoração, né? É imune. O seu poder sobre mim, por você ter um cargo de poder, não é poder. O teu campo de manifestação comigo eletromagnético é poder. Então, aí a hierarquia muda, né? Então, como é que você vê esses seres mais integrados, mais conscienciais, esses novos humanos, escolhendo parcerias, fazendo negócios? Como é que é essa relação do dia a dia, né, nessas empresas mais que passam pelo seu ecossistema? É muito desse lugar, né? Acho que tem uma coisa que é essa lógica inversa da alma, né? Então, no campo sutil, né, poderes são deveres, e isso faz com que, ao estar num lugar de poder, que pode ser um cargo, pode ser um palco, pode ser um microfone de um podcast, a sensação, ela é meio templária, né? Assim, trazendo o código, né, do recente, assim, no sentido de estar a serviço de algo maior. Então, eu sei que o meu lugar de poder, ele não é sobre mim. E eu sei que quanto mais eu achar que ele é sobre mim, mais eu perco o meu verdadeiro poder, que é o eletromagnético. E isso muda tudo. Então, por exemplo, né, em primeira pessoa, mas eu vejo isso. Tem algumas coisas que hoje eu fico confortável, principalmente no mundo dos elixirs, ali da minha formulação, que eu falo, nossa, isso aqui ficou fenomenal. Porque eu sei que foi por meio de mim. Sim, não é uma apropriação. Não é uma apropriação do tipo, nossa, como eu sou maravilhosa, entendeu? Porque se eu fizer isso e eu tô dramatizando aqui pra um lugar que pode acontecer, né, com qualquer pessoa, uma subida de ego. Aquilo que faz realmente aquele elixir ter ficado bom, que foi o campo eletromagnético, os seres que trabalharam comigo pra aquilo acontecer, eu perco. Então não compensa. Não compensa, porque tem a relação do invisível com o invisível, com as consciências. É verdade, cara. Não compensa. Não. Porque o que faz a coisa realmente ter esse magnetismo, cara, por você, através de você. O por você e a escolha cotidiana de sentar com a perninha cruzada, de treinar, de praticar, de fazer o sadhana espiritual, que ele é super humilde.
né? Então é isso que eu vejo dentro da Inner. O que acontece com essas pessoas? É isso, elas querem ter contadora tio, advogada tio, fotógrafa tio, elas querem ter a pessoa de digital, né? Eu tô vivendo essa experiência com o time de digital, que por mais que tenha toda uma energia, estratégia, nanana, eles têm muita alma. Então a coisa vai de outro lugar, né? Então começa a querer se relacionar, por quê? Porque existe o reconhecimento de campo, existe a noção de estar a serviço de algo maior, existe a percepção do fluxo, né? A leitura mesmo do campo, dos movimentos. E existe esse lugar onde cada um tá fazendo a sua verdade. Então, o meu time completa o seu time. Isso é lindo. O mundo físico e o mundo extrafísico, né? Tipo, my people com sua people, dá um monte de coisa interessante. Exatamente. E eu não preciso ter medo de dizer que eu não sei fazer aquilo. Porque tá tudo bem, aquela pessoa tá me complementando, né? Ou querer pagar, sabe? Ir pra aquelas posições de, não, sou dona do negócio, tenho que saber de tudo. De falar, cara, você tá aqui porque eu preciso de você. E isso fortalecer a relação e não gerar uma relação de poder, entende? E aonde as sombras e as fortalezas são claras, porque eu sei quais são as suas sombras e as suas fortalezas. E elas conversam com as minhas. E ela é potente, assim. É o que o Pedro trouxe no episódio dele, que eu amei. Eu vou trazer essa frase pra minha vida. Ninguém corre o risco de ser perfeito. Então, quando alguém fala assim, então quer dizer que você faz novos negócios, novos humanos, só com gente que é perfeita? Mas fulano não é perfeito, você trabalha com ele. Mas eu falei, quem falou que eu trabalho com pessoas perfeitas? Nossa. Então, assim, tem um lugar que... total. Assim, por quê? E aí dá pra... Aí, acho que pra descer, para as pessoas entenderem. Por quê? Que mesmo eu amando as pessoas, eu tenho amigos e amigas e familiares, e eu amo. E não faço negócios, por exemplo, no fino da coisa, porque pode ser só não o tempo ainda, tá? Pode ser. Te sinto prontinho, mas não tenho espaço, momento, tempo, né? Tempo, espaço, do agora não dá pra descer mais nada. Vai entrar numa fila aqui. Então, tem caixinhas na minha vida que tá esperando o tempo do acontecer. Mas tem outras que a gente faz leituras muito honestas sobre as sombras das pessoas também. E muita gente que tá saindo do laranja ainda tem o famoso corpo emocional adolescente, né? Ah, sim. E aí, esse corpo emocional adolescente, esse corpo emocional infantilizado, significa que é muito egóico. Né? Isso acontece muito nos meus amigos privilegiados, amigas privilegiadas, né, de uma vida, que não fez o exercício emocional ainda, a terapia. Leva no pessoal demais. Não tá em dia. As dores ainda, meu relacionamento... E é prático mesmo. Briguei no relacionamento, vai desabar uma semana de trabalho. Sim. Vou adoecer profundamente. Ainda tenho fragilidades no meu ego que... Aquilo que você aparece vai me doer e aí eu vou ficar escondendo coisas. Sabe? Como se fosse algo que não é maduro ainda, né? Sim. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com pessoas cujos corpos emocionais não estão maduros. É porque é difícil mesmo, né? Porque dá trabalho pros outros pra caramba. Eu vou ter que fazer um maternar, um paternar, uma parentalidade que não é da ordem do trabalho no dia a dia. Porque aí você perde muito tempo, as coisas demoram pra manifestar. Se eu tiver que toda vez, Tânia, chegar e equalizar o seu campo com o que eu sei, vai me dar trabalho. Sim. Então eu prefiro que você seja esse ser integral, saiba equalizar os seus próprios campos. Eventualmente, a sua medicina e a minha medicina, a gente se equaliza. Sim. Mas todas as vezes você contar Não, dá muito trabalho. Pra te dar campo emocional e equalização Você tá doida. de energia... Eu não consigo trabalhar da forma que eu trabalho hoje, que é esses negócios turqueses, esses negócios conscienciais embarados. Que sai, que a gente faz um monte de coisa com um monte de gente, e só dá pra fazer um monte de coisa com um monte de gente, porque eu não tenho que fazer esse gerenciamento de corpos emocionais e energéticos do outro, entendeu? Não, e a noção... Eles são integrais, mais integrais. Ou autoconscientes, né? Quantas vezes a gente fala assim, olha, amigo, isso aqui me deu um gatilho aqui, e tal, que pode ser... Entre a gente, acontece pouco, mas pode acontecer, mas situações, né? Fala assim, teve essa situação e fala assim, cara, isso aqui me engatilhou aqui, então vamos ver como é que... Né? Mas assim, eu acho que é uma beleza de trabalhar em camadas. Então assim, sim, uma coisa me engatilhou aqui, a gente segue o jogo aqui, entendeu? Tem essa habilidade de gerenciar diversos corpos ao mesmo tempo. E aí você sabendo disso, quando acontece uma coisa que a pessoa para... Você sabe que foi sério, né? Sim, e aí, realmente, existe uma outra fator que é muito lindo. E eu ouvi isso de uma pessoa essa semana, numa outra situação. E eu não tinha me dado quanto isso pode ser curativo pra alguém ouvir. Então, eu acho legal trazer. Sim. Que é um absoluto respeito pelo tempo do outro. Nossa, maravilhoso. Então, essa pessoa dessa semana tava me contando uma situação da vida dela.
E ela tá vivendo 2 trabalhos diferentes, um super comando-controle, nanana, e outra super chill. E ela passa metade da semana em um, metade da semana do outro. E tá sendo lindo, porque ela tá curando muita coisa. Mas nesse outro tio, aconteceu uma situação, que é um grupo de pessoas trabalhando, e uma delas tá com uma questão pessoal, vai ter que se ausentar 15 dias do projeto. Tá. E todo mundo fez ok. E ela bugou. Falou, não, mas pera, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem. Essa pessoa tá com uma situação e ela volta quando ela estiver inteira. Então, isso existe muito, né? Li, final de ano, quando você volta, dia tal, tô indo pra Portugal, não sei o que, volto dia tal, então agora só vou poder. Eu tô inteira pra isso até o dia 7, o dia X. Como eu sei? Acho que a Lígia, será que ela tá desmotivada? Será que ela ainda quer fazer isso comigo? Gente, uma gastura de energia sexual psíquica, entendeu? Ela precisa disso, e aí a hora que ela chega aqui vai estar inteira, e se sou eu e ela, eu confio que Novos Humanos vai estar pronta quando chegar nós duas. Porque o comprometimento é premissa, a verdade é premissa, a interesse é premissa, a parceria é premissa, a confiabilidade é premissa. Quando tudo isso é premissa, você não precisa gastar energia pensando nisso. Então, isso é maduro da integralidade, a maturidade da integralidade. E é muito eficiente, né? É, total. Então, assim, no bottom line da coisa, tanto aqui quanto o Gabi, né, são os atuais trabalhos que eu tenho parceiras. Quando eu sei que eu vou sozinha ou quando eu sei que eu vou com vocês? Porque eu sei. Se eu puder fazer sozinha, eu vou sozinha. E eu sei quando eu não posso fazer sozinha. Gente, entendeu? Isso é maravilhoso. Do tipo, dá uma liberdade. Porque muita coisa dá overlap, né? O que é futuros, Super. o que é Novos Humanos, o que é Novos Humanos, o que é INE. Tânia, isso dá uma liberdade. E assim, é a frase que eu gosto do momento. Me dá uma calma e aconchego no sistema nervoso central. Nossa, gente. Assim, é o novo sistema nervoso. Não tenha dúvidas, não tem overlapping. Se você achar que eu tenho que estar com você, eu vou com você. Se você achar que eu tenho que estar sozinha, você vai sozinha. Acabou. E é Novos Humanos, pode assinar lá, entendeu? Esse é o Então, nosso assim, contrato. Não, sistema nervoso central relaxado, acho que é o tema dessas relações, assim, né? De um nível de confiança. Inclusive para ter conversa difícil, né, gente? Se precisar, quando precisar. Saber que não rompe. Não é, a gente entra com essa tranquilidade de sistema nervoso central, que é uma antena de captação de campo muito grande. Se você tá numa relação de trabalho e parceria e o tempo todo você tá com o sistema nervoso central ativado, engatilhado, tu não consegue performar maravilhosamente bem. E sim, né? Qual é o nosso acordo? É muito simples. Se precisa só do seu campo, chegou pra você e você entrega sozinha, você faz sozinha. Tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. E sem. Ela tá lá eu fiz aqueles slides, eu tive aquela ideia. Mas o que fazer da vida? A missão é muito grande pra me preocupar. Nem eu, nem seu, nem do outro. Não, e a missão com a consciência é muito grande pra me preocupar com o slide 33, entendeu? Faz um bom uso dele a serviço da humanidade. Exato. É muito bom. Acho que a gente trazendo a nossa parceria, dá para as pessoas terem uma noção do como é operar nesse lugar. E, eventualmente, outros processos que vai perdendo energia, né? Que a gente teve também com o FIMEI, que foi super bonito. Foi 2 anos e meio com muita potência e, de repente, algo precisava acontecer na vida da FAF, que era a terceira, né, dessa dupla que está aqui em Novos Humanos. E o Novos Humanos precisa descer. Então, a FAF, no mesmo período, desceu uma empresa, sim, né? Uma linha de trabalhos com casas, com alma e arquitetura do futuro da humanidade. E a gente desceu Novos Humanos. Alguém ficou triste, doente, com inveja... eventualmente, alguma coisa, dá até que sente alguma aqui ali com o estômago, que é natural, mas tem uma maturidade. Não, dura bem pouquinho, né? Dura bem pouquinho o alerta no estômago, né? Puxa, eu gostaria de continuar junto, ou queria estar fazendo isso daqui agora. A gente tenta e tá aberto, o FIMEI não desapareceu. Quando precisa, a gente traz a gente tá junto, pro jogo, entendeu? Então é isso que eu vejo, assim, é muito mais fácil, né, trabalhar dessa maneira. Porque a conversa, quando ela tem a camada sutil presente, ela traz essas dimensões simbólicas, e aí você fica mais fácil, né? Outro dia deu uma questão no meu CNPJ lá, que tava encracrado um negócio, aí meu contador falou assim, então, ó, como eu sei que você é conectada com esses negócios de energia aí... Maravilhoso. Começa a fazer o trabalho. Tipo assim, eu falo, cara, tá empacado esse negócio aqui, eu não sei se a gente segue com esse CNPJ, você quer ver outro, porque eu sei que você tem essas coisas de energia. Maravilhoso.
E aí, pra mim, tem uma última coisa também que eu coloco nessa camada, que é ir mas é talvez mais pessoal, mas eu preciso de toda essa frequência, mas eu preciso de ritmo. Isso eu tenho também. Quanto mais próximo não é sobre ser igual, mas eu acho que tem uma coisa de encaixe de ritmo que faz a coisa ter compasso ou não ter compasso, sabe? Ela é um pouquinho mais pragmática, né? Pro dia a dia. Então, eu passei por isso com a minha irmã, né? Mais velha, a Thaís, ela tem uma empresa de inteligência sistêmica e tal. A gente já teve vontade de fazer coisas juntas, mas a gente tem um ritmo muito diferente. E é sabido pelas duas. Não, mas foi um processo de muita consciência na troca. Pra chegar no lugar de falar assim, cara, nossa, assim, teve desentendimento, na busca de se entender, de chegar num lugar de falar, nossa, o nosso melhor formato é quando a gente tá em parceria pontual ou de aconselhamento. Porque ela tava o tempo todo, quando ela tava comigo em coisas mais longas ou que tinham um intuito mais, assim, junto, né? Ela se sentiu o tempo todo sendo apressada. E eu tinha que fazer muito exercício pra segurar o tempo dela de digestão das coisas. Então, acho que tem uma coisa de dança eletromagnética também. O jeito que a pessoa dá 2 pra lá, 2 pra cá, ele tem que ser gostoso. Senão um pisa no pé do outro no forró, né? Ele é mais pragmático, mas tem essa beleza. E aí, desse lugar do entender as naturezas do amor, eu e a Thaís passamos por isso bonito. De falar, tá, mas então pera, tem algo aqui, a gente se complementa. Vamos entender qual é o formato verdadeiro que respeita a natureza de nós duas? Aí encaixou gostoso. Perfeito. E aí, agora, quando a gente faz junto, é muito bom, é muito leve e tá tudo certo, sabe? Coisa linda. Eu acho que para passar régua nessa parte de relações de trabalho e etc e tal, tem essa potência do... Na cartografia de consciência que a gente usa, ele fala que você não consegue conviver relacionalmente com mais de uma e meia, estágio de consciência. Então, vamos supor que você está no seu trabalho, no nível amarelo, mais integrativo, seguindo ali perto do turquesa. No meu dia a dia de trabalho, eu já tenho até a dimensão espiritual nas minhas decisões, entendeu? Uma empresa cuja alma passa pelo invisível e toma as decisões dessa forma. Como é que você vai contratar gente, sócio, funcionário, parceiros, que operem lá no laranja? Desafiador. Não consegue, Bom. Entendeu? É 1,5, quase 2 em algumas situações, porque quem está nesse estágio mais, não é em cima, de novo, sempre a gente relembra isso, não é mais avançado, né? É mais abrangente de consciência, cabe mais, não consegue lidar com as caixinhas ainda mais endurecidas daqueles que não estão nesse estágio de onde cabe mais, que é esse funil mais abrangente. Então, desse lugar, isso vale para relações, por isso que a gente começou, né? De amigos, de vida, isso vale para trabalho. Então, se você é empresa, você vai contratar pessoas, e você está um pouco mais abrangente na consciência, você vai ensiná-la. Você é o profissional que está entrando naquela organização, provavelmente você vai trazer essa organização para esse próximo nível. E quando você está lá no tio mesmo, né? No corpo, mente e espírito já integrado, é o que a gente acabou de descrever. Muito difícil operar por corpos que ainda não têm a maturidade no emocional e no espiritual. Porque você já está integrado tudo aquilo. Como é que eu vou chegar para uma parceira como você e falar, olha, mas eu acabei de intuir, acabei de receber um sonho, veio por mim isso. Você vai falar, mano, deixa pro domingo quando você for lá na sua exercício de fé, entendeu? Sim. Tomar decisão de ir ou não ir por conta desse grande farol tremembrado. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Ainda mais negócios tão dinâmicos e pequenos como o nosso aqui. Precisa ser dinâmico e integrado, né? Nossa, nos nossos é mais ainda, né? Porque o impacto de cada pessoa no nosso campo é muito maior, né? Quanto maior a organização, mais você tem uma pulverização de campo. E, eventualmente, tem lugares que você... E profissões que você não vai encontrar, né? A gente, né? Tem experiências de lab nesse sentido aqui, né? Pra vir, né? E aí tem que lidar com camadas diferentes, né? Dependendo do tamanho. Mas nos negócios menores, não faz sentido mesmo. Gasta energia demais. É isso. Bom. Vamos entrando, né? Pro final. Nossa, e aí, né? Vão ser 3 horas de podcast hoje? Nossa, e aí, gente? Agora vamos escalar isso a muitas oitavas acima.
e falar de algo que, aí de novo, assim, acho que daria mais um episódio só disso, né? Mas a gente não vai trazer alguma coisa, né? Vamos trazer pra cá, mas assim, o que eu quero dizer é que é muito profundo, que é a hora que você coloca um ingrediente alquímico da mais profunda potência, chamada energia sexual e relações de casal. E a gente, assim, eu que venho dessa área da tecnologia sintética, né? E a gente acabou de soltar um episódio que a gente fala 3 minutos sobre isso, e que tinha acabado de sair a notícia. Acabou no offline, tá, gente? Não, pra vocês faz um tempo. Exatamente, exato. No tempo e espaço do agora aqui. O ponto é que é muito comum as pessoas me perguntarem, o futuro da relação humana amorosa é você ter uma IA selecionando seus parceiros, é você ter relações com a IA, tem gente namorando inteligência artificial, é você namorando robô sintético com pele humana. Eu vou ter que me comportar pra falar pra essa parte do episódio. E mesmo assim, a total liberdade, né? Todo mundo é livre pra fazer o que quiser, gente. Mas assim, ninguém fala da consciência como inovação na área das relações. Sim. Eu vejo muito espaço para o futuro, a boca tal sintética, o ser tal sintético. Tem gente namorando inteligência artificial, pode ser como experiência, como curiosidade. Ninguém está falando que os novos humanos, esses seres que buscam essa integração maior, eles têm um cuidado no campo energético sexual gigantesco. Gigantesco. Então tem a tendência da geração Z de transar menos, de tomar menos álcool, né, ainda muito inicial na jornada de vida deles pela idade que tem, mas já manifesta alguma coisa das verdades das suas almas, e a gente está falando desse recorte da Z, né, que aparece nesse tipo de pesquisa. Tem muita Z e tem muita camada de consciência também, tem gente que faz tudo e como sempre foi. Mas essa tendência do preservar dos corpos da energia sexual é algo que está vindo, né? Uhum. E nos novos humanos... Para alguns, né? Nessa camada mais consciencial e esse Z de privilégio, essa coisa toda que é recortada nessas pesquisas de tendência. O que é isso? O que é o preservar? O que é hoje? Né? Que eu sou casada, mas antes de ser casada, onde eu estava? Né? Eu passava muito tempo sozinha, gente. Inclusive na não prática sexual. Uhum. Por quê? Porque era um preservar mesmo ali. Primeiro eu sou hétero, eu tenho orientação para me conectar com homens, mas eram pouquíssimos homens. Principalmente quando eu começo a acordar, né? Que aí não é só o homem que me atrai, não basta só ser um corpo físico atrativo, os meus feromônios ativando, minha química sendo ativada. Tem a ver com a camada da maturidade emocional. Não é só trabalhar, ter um bom trabalho e ser um cara sério. Não. É muito mais profundo. Você tá com essa terapia em dia? Eu vivo isso, né? Que hora que, né? O primeiro pós, isso cara, o seu servir no mundo, conversa comigo? Ok, check. A sua terapia tá em dia porque eu sei que numa relação com o homem, ânima, essa coisa do projetar no outro, se você nem sabe o que é isso, eu não consigo. Não vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Tá muito no início. E assim, e aí tem a camada espiritual, que é onde eu opero hoje. Cara, a gente tem vidas para manifestar. Sim. Essa missão agora de 2 corpos se encontrarem para nós sermos exponenciadores de nós mesmos no encontro da energia sexual. Super. Cara, decidir com isso vai sobrar, talvez, uma única pessoa que muitas vezes nem apareceu na linha do tempo, porque eu levei 40 anos para encontrar meu marido. Né? Não apareceu na linha do tempo. Amiga, não me desanima, eu tô solteira. Não sei, a hora que vocês estiverem ouvindo isso, eu não sei, mas no dia gravando. Mas é isso, porque tem um cuidado gigante. Gente, não passa nem na hipótese mais remota da minha curiosidade ter um namorado, um marido de IA, ou algum dia conectar meu corpo com algo que não seja biologicamente... Gente, a natureza demorou bilhões de anos pra fazer feromônio, para com isso. Para de ser doida. Isso é muito infantil. É infantil. É infantil, acho que assim, camadas. Vamos lá. Vou ser polêmica, tá, gente, agora. Esse negócio de namorar com IA, pra mim, falta uma terapia em dia forte. Porque a IA, ela vai responder ao que você quer. Então, assim, isso é um ato altamente narcisista. Você quer namorar com você. Opa! Você não quer namorar com outro. Você quer namorar com alguém que vai concordar com o que você fala, que vai aprender como você é e vai responder do jeitinho que você precisa. Então, isso pra mim, assim, tem um lugar que falta uma terapia, assim, pesada, assim, né? Porque você não quer mergulhar no diferente.
com todo o trabalho que isso dá. Você quer alguém igual a você. Isso posto, né? Tem toda a camada sintética e tudo mais, mas pra mim, em última instância, eu vou voltar pra Madalena, num livro de energia sexual alquímica dela, de Yeshua, que traz muito desse lugar onde a relação sexual, ela é uma ativadora de um corpo que dentro do estudo egípcio se chama Ka-body. Quem é o nosso Ka-body? Corpo K. O nosso corpo K, ele é um corpo gêmeo, igual ao nosso. É um duplo etérico. Só que ele é etérico, exato. Então, mas ele é aqui igualzinho o meu, ele não é minha alma, ele é um corpo igual ao meu, só que ele é etérico. Esse corpo é o corpo que manifesta poder eletromagnético. Quando você tem a relação sexual com uma pessoa, vocês trocam potências de Ka-body. Ou seja, né, muito da relação de Madalena e Yeshua, para Yeshua poder transcender a morte, teve ali um processo alquímico de equalização de campos eletromagnéticos para que o Ka-body dele... Quem é o corpo de Yeshua que transcende na tradição egípcia? É o Ka-body. Que maravilhoso, eu acabei de contar essa passagem. Eu trouxe o Você livro, tá de foi brincadeira? essa Foi que o eu Madalena contei. Manuscript? Gente, então vão lá no Origens e continuem. Entenderam? Entenderam do que a gente acabou de falar no podcast que acontece? É isso. Foi esse parágrafo que eu trouxe do livro, porque ele fala do vaso alquímico. Que a alquimia deles ali era... o que estava sendo alquimizado era o Ka-body. A energia era sexual madalênica. Maravilhoso. E assim, o container era a consciência dele. É isso. E ele só conseguiu ser Yeshua porque ela tinha isso. A alquimia do magnético dela. Gente, isso que vocês viram acontecer ao vivo aqui, é assim todo dia. É disso que a gente estava falando, tá? A gente o que aconteceu na vida offline? Um parênteses aqui ali a gente tinha um podcast, ele foi cancelado, aí o nosso ali já pediu pra ser o último, pra liberar a Gabi. E aí ela acabou de gravar sobre isso e a gente entra na sequência. E você escolhe exatamente. E eu escolho exatamente porque a gente é ativada eletromagneticamente. Então é isso. Então, ou seja, né? Quando você troca com uma pessoa energia sexual, você trocou com ela campo magnético. E vocês vão se equalizar. Vocês vão se equalizar. Então, alguém... Quem tem mais doa pra quem tem menos. Não dá pra ser bateria do outro toda hora, né? Não vai dar pra ser bateria do outro toda hora. E entra depois também isso no campo do dinheiro, né? Então, aí você conhece uma pessoa, aí você vai lá, você tá solteira, conhece uma pessoa, transa com todo mundo, que tá transando com todo mundo. O campo magnético disso é uma zona. Isso a sua vida vira uma zona. Aí você não sabe por que você saiu com uma pessoa nada a ver na semana passada e 3 dias depois coisas começam a ficar bagunçadas e erradas. Você zoou seu campo eletromagnético. Então, sim, né, eu tô passando por essa experiência de estar solteira, né, de novo agora, ao longo da vida. Eu passo vários tempos de solitude, sem conexão com... Porque eu vejo, e às vezes que eu falo assim, ai, vai, Tânia, vamos lá jantar, com... eu volto pra casa exausta. Assim, às vezes assim, né, gente, tipo, acho que tiveram 2 em 1 ano e quase meio. Que eu dei deixa eu ir, vai, deixa eu... Porque eu doei um monte de energia. Então, não basta ser, a pessoa super legal, veio, mas não, vamos lá. Até onde vai isso, né? Qual é a página que essa pessoa trabalha? Então, isso é muito potente. E toda vez que você não tá utilizando essa energia sexual da criação no ato do trocar e construir e fortalecer o Ka-body, né, de alguém, você tá fazendo isso... Essa energia criativa está sendo colocada em diversas outras áreas. Na vida toda. A coisa que você criou nesse 1 ano e meio, de dinheiro, de criatividade, de empresa, Então, assim, você nunca está não usando a sua energia sexual. Você está usando ela o tempo inteiro. Pra mim, energia sexual e dinheiro são as coisas mais necessárias de serem ressignificadas pela importância que elas têm na humanidade e pelo nível de desconhecimento que a gente tem sobre elas. As duas são energias sexuais manifestas de forma criativas, né? Então, não existe não estar usando a sua energia sexual. Ela é a fonte da criação que está o tempo todo passando e manifesta por você. E a partir disso tem muitas formas de colocar ela no mundo, colocar ela num projeto, colocar ela no processo regenerativo do seu corpo de uma doença, na troca com o outro, no maternar, em tudo. Assim,
ela é a própria fonte da criação dentro da gente. Então, a gente é infantil, sexualmente falando. Quando eu li tanto o manuscript da Madalena, né, quanto os livros de Telos, que é como parir crianças na quinta dimensão, também tá lá no Origens, tem um só de Telos, vai lá que eu conto isso daí. Como eles engravidam nessa frequência do amor como consciência. E eu olho como foi a concepção, né, da Belle, e como eu vejo as concepções desses seres ao redor da nossa fractalidade que estão nascendo. Muitos perpassando aquilo que a matéria julga que é possível. Então, eu era uma mulher de 40 anos, foi uma vez só sem proteção, eu estava junto com meu marido atual há 30 dias. Quais as chances, né, de uma mulher fora do período fértil, uma única vez aos 40 anos, engravidar? Só não foi milagroso, porque teve o ato, mas ia ser milagroso. Aí ontem, você me contando, meu amigo furou o lance da pílula do dia seguinte, o outro. Tem um monte de semi-milagrosos aqui na nossa fractalidade. Tudo isso para dizer que se eu olhar para trás, né, olhando esses lugares de você criar alquimia eletromagnética num ato sexual, que ele começa dizendo, eu trouxe a adoração do olhar, porque eles começam ali. Como é que eles começaram a ser Yeshua e Madalena, o manuscrito traz? É pela adoração do olhar, eles se sabiam ali. E é onde Maria, a mãe, que recebeu o Cristo no corpo, eu vou me emocionar, passa para Maria Madalena, que vai ser um corpo que vai receber o Cristo no corpo. Então, assim, ela sabe que enquanto mulher mãe, ela entregou uma parte desse corpo físico-emocional para ele, nutriu também o corpo anímico astral dela até ele se tornar um humano adulto, que vai precisar de um outro corpo feminino para nutrir o corpo energético espiritual dele. Começa nesse adorar do olhar. Né? Então, assim, desse lugar, se eu olhar a minha experiência com o B, os 30 dias de adoração, eu lembro que a gente ficou completamente magnetizado um pelo outro, que a gente ficou internado juntos, né, no apartamento dele. E se eu olhar para aquilo é o templo. É o templo que Telos falava. Eles entram no templo, ali em Telos, para parir crianças nesse nível de amor. Eles ficam 3 meses se adorando, mostrando por que eles estão prontos para parir uma nova criança. E aí, desse lugar, aqueles seres que têm a permissão de trazer crianças à Terra, que são essas almas, né, que têm outras ressignificâncias no seu campus e nos seus corpos, eles conseguem materializar, acoplar no campo da matéria. Então, quando eu olho para trás, eu estava primeiro curando nos 2 primeiros anos o meu corpo para receber um ato desse, quando eu encontro meu marido. E é um ato de adoração mesmo, de 30 dias. É óbvio que uma criança estava descendo. Estava muito claro que ela estava descendo, que ela estava acoplando. Lindo. Então, lindo. Entende por que não dá nem para responder? Eu sou futurista. Lígia, o que você acha do futuro da humanidade namorar com robôs? A pergunta é, vocês querem mesmo ouvir? Não, vamos responder. Não, é outro nível, né? Ai, amiga, que lindo, lindo. Né? E aí, isso me fez pensar 2 coisas. Porque, assim, o homem também nutre, né? Assim, a gente falou aqui na fala da Madalena nutrir. Mas, assim, mulheres e homens, queridos novos humanos, né? Eu adoro os ensinamentos do Tantra, né? E do Tantra antigo, tá? O Dalai Lama é um mestre tântrico, tá? O Tantra como um corpo de conhecimento conectado com a energia criadora. Não tem nada a ver com esse, né, o Tantra de agora, que é orgástico e tal. Nada contra, mas só não é isso. Passa, né, por essa fonte da criação. E o homem, aí agora num casal heterossexual, né, que é onde se tem o estudo antigo, né? O homem, ele dá energia pelo primeiro chakra. E a mulher pelo cardíaco. E isso faz um circuito. Então, quando a gente tem relação sexual, uma mulher tem uma relação sexual com um homem, ela vai receber o homem é a fagulha da consciência, a mulher é o vaso do divino. Você vai receber uma injeção da fagulha da consciência daquele ser. Você precisa saber se você quer receber essa fagulha, entendeu? Essa aí, é sério! Se você quer receber aquela injeção de fagulha da consciência daquele homem. Porque vai ficar dentro de você energeticamente como vaso alquímico, meu amor e minha amada. O homem também vai receber da mulher pelo cardíaco. E ele recebe também as bagunças emocionais da mulher pelo cardíaco. Então, sim, uma mulher caótica pode desequilibrar o cara. Com certeza. Na hora que ela, né? Mas é diferente, porque ele não recebe fisicamente dentro do corpo. Não fica... By design, é diferente. Mas ele vai
se nutrir os fluidos femininos, eles passam códigos. Com certeza. Os masculinos também, mas pelo Tantra e o taoísmo, mais os femininos. Então, gente, vocês entenderam? Tipo, mas deixa eu te apresentar meu amigo, bonito, legal, tem bem sucedido, tipo... Tá, mas eu quero saber se o código magnético dele é bom, entendeu? Se a gente tem interseccionalidade de vidas. Se não, a gente pode ser uma boa conversa, eventualmente uns beijinhos. Ia no ser... máximo, entendeu? No máximo. Isso é muito potente. Agora, quando você fala disso perto de uma IA, vocês entendem, fica muito infantil, né? Não dá nem pra conectar Não uma dá. coisa com a outra. Isso agora, e aí só pra, já caminhando no nossa, fechamento. O maior merece. Eu acho que uma coisa que, né, casais, né, que estão aí com um descompasso sexual, se encontra de volta no magnetismo do olhar. É isso. Se encontra de volta nesse magnetismo do olhar. Sim. Porque é de lá que brota a libido. É. A fonte, a libido da criação, entendeu? Não se resolve descompasso sexual só na cama. Precisa restaurar o magnetismo, a adoração no olhar. Senão vai virar ginástica, né? Vira no máximo um exercício animal, né? Porque aí a pessoa fala assim, ai, Tânia, mas feromônio, tesão. Gente, qualquer cachorro sente isso. Se você for responder aos seus instintos corporais animais e viver do cardíaco para baixo, isso qualquer mamífero faz. É isso aí. Você não tem nada de elaborado, não tem nada de sofisticado em sentir tesão por uma pessoa. Nada. Pra mim, sofisticado é ter adoração de olhar. E aí os corpos, eles querem se unir, né? De outro lugar. E descansar nesse olhar de adoração, né? Porque para aqueles como eu, tem criança pequena, muitas vezes só tem energia dupletérica, perispiritual, ectoplasmática, para os olhares que se encontram. E falam, a gente tá junto nisso. Isso pode ser muito sexy, né? Nossa, profundamente. Isso é muito Aliás, isso é muito sexy, né? Muitas vezes, muitos dias eu olho pro meu marido e falo, cara, te reconheço, te adoro, tamo junto nisso. Uhum. Temos. Que lindo, amiga. Obrigada.